Será que existe um novo modo de pensar e sentir com relação à vida? Os nossos cérebros, eles estão condicionados a um modelo, já a um padrão de sentir e pensar. Observe isso em você. Quando eu lhe faço uma pergunta, a sua resposta ela vem naturalmente desse fundo. É assim quando nós ouvimos alguém nos fazer uma pergunta. Nossa resposta vem já de um fundo de conhecimento, de lembrança, de memória, de experiência. E nós sempre respondemos da mesma forma para aquela mesma pergunta, feita por qualquer um, com pequenas variações. Basicamente, todas as nossas respostas a perguntas são respostas que têm por base inicial todo o conhecimento e experiência que nós adquirimos. Assim, os nossos cérebros eles funcionam de uma forma condicionada. Isso vale para uma resposta verbal e vale também para um comportamento, para uma ação. A nossa vida consiste em ações, ações acontecendo. Assim, a nossa vida, esse movimento de ação, é algo que está sempre acontecendo a partir de uma base de conhecimento, experiência e memória. Isso nasce desse fundo, desse cérebro, que já está programado, que já está condicionado a se mover assim no mundo, a se mover assim na vida. Haverá uma outra forma de respondermos a todas essas perguntas, o que na verdade representam desafios na vida. O nosso comportamento numa relação, por exemplo, com uma outra pessoa, é sempre um comportamento já pré-programado. Nesse condicionamento cerebral, estamos sempre respondendo a partir desse histórico, desta lembrança. O que nós não nos perguntamos é se existe uma ação livre dessa resposta, desse padrão de resposta, desse modelo de resposta. Aqui estamos trabalhando com você o fim do condicionamento mental, o fim do condicionamento psicológico, o fim desse sentido de um eu presente dando uma resposta a esse momento, tendo por princípio essa base de memória, de lembrança, de reconhecimento, de fundo do passado. Aqui, quando tratamos com você da liberação, da libertação, do despertar da consciência, da verdade do seu ser se revelando, agora, aqui, nesse momento presente, estamos tratando com você do fim desse condicionamento mental, do fim desta consciência do eu, desta consciência egóica. Um cérebro novo se faz presente. Um cérebro que responde a esse momento sem esse fundo de condicionamento. Nossas vidas estão presas dentro desses padrões de condicionamento. Nós estamos condicionados a pensar, a sentir, falar, ouvir e agir. Há um condicionamento presente. É o condicionamento que recebemos da nossa cultura, do nosso mundo, da nossa sociedade, dos nossos pais, antepassados, de toda a história da humanidade, toda a história humana. Isso nos moldou dentro de um padrão de
pensamento, sentimento, emoção, sensação, comportamento e ações diversas. Então, a nossa vida está condicionada. Nossa atuação no mundo está dentro desse condicionamento. Condicionamento político, condicionamento religioso, condicionamento social, condicionamento filosófico, condicionamento cultural, condicionamento de tradição. Isso tudo consiste de um programa guardado no cérebro, de uma resposta a esse momento, abalizada, essa resposta, nesse condicionamento. E se isso ocorre, isso claramente justifica toda essa condição de confusão das nossas vidas, de problemas das nossas vidas. É muito simples a gente olhar isso e ver presente no nosso viver. Por exemplo, sua relação com as pessoas já estão programadas para aquele formato. Uma pessoa que te agrada é uma pessoa que responde a você, que responde a esse eu, a esse condicionamento que você traz, de uma forma em concordância com esse você, com esse eu. Seus amigos são aqueles que concordam com você, estão em linha com essas opiniões, com essas ideias, com essas crenças, com esse aprazível comportamento que o seu eu, essa pessoa, como você se vê, que é o seu ego, se sente à vontade. Então, esses são os nossos amigos, os que discordam de nós, aqueles que não nos aceitam, aqueles que não estão dentro do mesmo programa, do mesmo condicionamento, desta mesma ressonância, não são nossos amigos. Não queremos eles perto de nós. Então, a nossa vida no eu, ela está sempre centrada em nós próprios. Porque o outro, ele apenas é uma representação daquilo que nós somos, externamente. Se esse outro é nosso amigo, estamos em harmonia com ele. Se discorda desse fundo de condicionamento religioso, filosófico, de comportamento, eles não são nossos amigos, já são nossos inimigos. Nossa relação com a esposa é uma relação baseada nessa harmonia, uma harmonia de autoprojeção. O que tem nessa harmonia, na verdade, é conflito. Um conjunto de imagens, de lembranças, de momentos aprazíveis que me fazem concordar com ela, na verdade, estou num acordo com esse próprio eu que acredito ser. Mas por diversas razões, algumas opiniões, avaliações e modelo muito particular desse eu nela, desse ego nela, aqui existe um acordo entre essas duas imagens. Então, as nossas vidas consistem nesse assim chamado amor ou amizade, numa relação que se baseia num condicionamento. Então, eu te amo se você representa aquilo que eu acredito ser um valor para esse mim, para esse eu. E eu deixo de te amar se você não representa esse valor para esse mim, para esse eu, para esse ego. Assim, nossas ações, com todos esses formatos de condicionamento, são ações
egocentradas, são atividades egocêntricas desse eu, desse ego, e, portanto, conflituosas. Nós não conhecemos uma vida em ação realmente harmoniosa, livre, inteligente, feliz. Feliz no sentido real, não essa coisa que conhecemos nessa assim chamada felicidade da relação, que se sustenta nessa dependência mútua entre duas imagens que estão num relacionamento. Na verdade, entre duas imagens, aquilo que nós chamamos de relacionamento é um choque. Há um conflito velado, há um medo velado, há um desejo velado, uma dependência sentimental, emocional, psicológica velada nessa relação. Então, nossas vidas no ego se sustentam dessa forma. Seja a relação com o marido, com a esposa, com os empregados, com a família, com o mundo à sua volta, seja essa relação com você mesmo. Não podemos conhecer essa liberdade, esse amor, essa felicidade, enquanto esse sentido de um eu condicionado, de uma mente condicionada estiver presente. Então, o que nós temos nessa assim chamada relação com o outro, com o mundo, com a vida e com nós próprios, é conflito, é violência, é medo, é sofrimento. Aqui no canal nós estamos trabalhando com você o fim dessa ilusão, que é a ilusão do eu, que é a ilusão do ego. Para uma vida beatífica, em felicidade, em amor, nesta real inteligência, nesse despertar da consciência, um estado livre do ego, essa aproximação dessa verdade que somos é algo que se faz presente agora aqui. Tudo que nós precisamos é estudar a nós mesmos. Precisamos descobrir o que é esse modelo de sentimento, pensamento, sensação, percepção, dessa estrutura, deste ser psicossomático. Nós temos nos identificado com esse corpo-mente. Acreditamos que estamos dentro do corpo sendo uma pessoa. Isso não é real. Há uma realidade em você além desse corpo-mente. E essa realidade, além desse você, que você acredita ser, é a verdade desta luz, desta presença, desta verdadeira consciência. Nesses encontros, nós estamos trabalhando isso com você. O fim dessa ilusão do eu, o fim dessa ilusão do ego, dessa entidade separada, desta pessoa como você se vê nessa relação com o mundo, nesse padrão de condicionamento. Então, esse modelo de pensamento que nós temos, todos eles já estão programados. Você tem um modo específico de pensar dentro dos princípios da história humana, dentro dos princípios da psicologia, dentro dos princípios da sociologia, da filosofia, da política, da religião. Dentro desses princípios, o que nós temos é já um programa a respeito do que isso representa para nós, dentro desse contexto da vida. Então, esse é o cérebro condicionado que temos. Nesta aproximação, que é a aproximação da revelação daquilo que somos,
se faz fundamental essa compreensão de nós mesmos, essa visão a respeito daquilo que se processa aqui em nosso cérebro, em nossa mente e em nosso coração, nessa estrutura, nesse corpo-mente. O despertar da consciência, a iluminação espiritual, a visão da verdade do seu ser, é o fim do eu, é o fim do ego. Então, uma nova relação surge com a esposa, com o marido, com os filhos, nos negócios, com o mundo à sua volta, porque essa ideia desse mim, desse eu, não está mais presente. Então, não há mais a contradição nas relações. Notem como é interessante esse comportamento em nós. Em razão desse egocentrismo, desse modelo egocentrado, nessa coisa de viver egocentrado, interessado sempre em si mesmo, nós temos toda uma ação de contradição, de conflito em contradição interna dentro de nós mesmos com o outro, em razão dos nossos interesses egóicos. Nós dizemos uma coisa e, na verdade, estamos sentindo outra coisa. E algumas vezes pensando uma outra coisa, mas vivemos sempre dentro desse jogo de ajustamento ao ego do outro. Isso está presente em razão desse eu, desse ego em nós. Então, esse comportamento egóico, egocêntrico, oculta violência, oculta medo, oculta desejos. É uma forma de autocontradição interna em nossas relações, e isso é basicamente sofrimento. Então nós vivemos no eu, no ego, e nesse padrão de comportamento somos infelizes, criaturinhas estreitas, limitadas, com um cérebro já programado para se comportar nessa relação com o mundo, com o outro, com a vida, dentro de uma contradição existencial. Não há harmonia, beleza, graça, silêncio, verdade, compaixão em nossas relações, porque estamos vivendo uma vida em conflito com nós próprios, com nós mesmos, vivendo nesse estado de contradição, carregados de medo. Então, se as relações são compensadoras, nós as mantemos. Se não são compensadoras para o nosso ego, nós rompemos essas relações e partimos para uma nova relação. E depois partimos para uma terceira relação. Passamos a nossa vida inteira nesses estados conflituosos do eu, do ego. Nunca rompemos com essa ilusão do eu. Precisamos ter um contato com a verdade do nosso próprio ser real, da nossa real consciência, desta real presença que é a natureza divina. Então, essa aproximação do autoconhecimento, a verdade do autoconhecimento, é algo que se faz fundamental se aquilo que realmente importa para as nossas vidas é a compreensão de Deus. Então, aqui nos deparamos com a verdadeira vida religiosa. Ela não é resultado de um condicionamento religioso, onde aprendemos teorias, crenças, conceitos, rituais, cerimônias, as práticas religiosas. Aqui, uma vida religiosa requer um cérebro livre de condicionamento psicológico, livre de condicionamento, um cérebro que trabalha de uma forma completamente diferente, um cérebro que está livre de todo esse condicionamento
de cultura, de padrão de história humana, política, religiosa, filosófica, espiritualista. Então, nós temos um cérebro inteiramente novo nesse contato com uma vida profundamente religiosa, um cérebro descondicionado, uma mente descondicionada, uma mente livre de condicionamento, um cérebro livre de condicionamento, um cérebro capaz de, nessa relação com esse instante, com esse momento presente, não estar carregado desse fundo, desse padrão de herança, de cultura humana, onde aquilo que está presente é a hipocrisia, o egoísmo, a inveja, o desejo, o medo, as escolhas que têm por base essa ignorância, esta dor, esta carência, esta necessidade psicológica, egóica de preenchimento na relação com o outro, com a vida, com o mundo. Então estamos diante da vida religiosa. Então percebam o que é essa vida religiosa. É uma vida livre de religiosidade, livre dessa assim chamada espiritualidade. A vida religiosa é a real espiritualidade. Mas essa real espiritualidade, esta real vida religiosa, requer um cérebro livre de todo o condicionamento, assim chamado espiritualista, religioso, filosófico, humanista. É algo desconhecido? Algo possível quando há esse despertar da consciência, o despertar da verdade do seu ser? Essa mudança no cérebro, esse descondicionamento no cérebro, o fim para este ser psicossomático, para esse sentido do ego, para esse sentido do eu, ocorre quando aquilo que está presente é o florescer desta energia divina, desta presença do seu real ser, que é esta verdadeira consciência em você, algo além desse corpo, mente, algo além desse ser psicossomático. O despertar desta consciência, alguns chamam de o despertar da Kundalini, desta graça, desta presença divina. Isso realiza uma mudança nesse cérebro, nesse mecanismo, nesse corpo-mente. Então, quando há o real, o verdadeiro despertar da Kundalini, algo novo surge. É o fim do eu, é o fim do ego, é a presença desta nova consciência, desta verdade divina, que é a verdade do seu ser, que é amor, que é felicidade, que é paz. Assim, esses encontros aqui, esses encontros têm como proposta lhe mostrar a verdade da revelação de Deus. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você dentro desse canal. Leva 3 segundos, deixa aí o seu like e coloca aí no comentário. Faz sentido? Você que está aqui pela primeira vez, deixa o seu like, coloca também faz sentido e já se inscreve no canal. Você que já assistiu vários vídeos aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve no canal também, ok? Eu quero lembrar você, nós temos aqui também no comentário o nosso grupo no WhatsApp. Entre em nosso grupo. Vem conhecer esse trabalho online que acontece nos finais de semana. Além disso, nós temos encontros online e também anunciamos retiros. Fica aí o convite, ok? E a gente se vê.
Valeu pelo encontro. Até a próxima. O autoconhecimento é a constatação da verdade do seu ser, de sua natureza real, de sua natureza verdadeira. Aqui o ponto é que nós nos encontramos num paradoxo.